Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, live número 23. Hoje vai ser o resumo da semana dos assuntos que eu abordei e que podem te ajudar aí na sua jornada, no seu caminho. Lembrando que o incêndio começa quando a prevenção falha. Eu vi isso de um bombeiro. O incêndio começa quando a prevenção falha. O que eu estou trazendo para vocês aqui é uma metodologia de inteligência emocional, PNL, que trabalha na prevenção contra a depressão, ansiedade, e que te equilibra as suas emoções, onde gera equilíbrio emocional, onde você consegue avançar, onde você consegue se sentir vivo, onde você consegue se amar, onde você consegue, de alguma forma, ser mais feliz. Tá bom? Então, lembrando, o incêndio começa quando a prevenção falha. O que eu estou trazendo para vocês aqui é a prevenção. Não estou prometendo cura para ninguém, mas eu quero que você use essa metodologia na sua vida para que você tenha uma vida mais leve, uma vida plena, uma vida excepcional, uma vida extraordinária nessa terra ainda. Tá bom? Tamo junto então. Resumo da semana, vamos lá. Vamos começar com a Loki aí, Medusa. A live número 17. A live número 17 eu falei sobre o efeito placebo. Como que funciona o efeito placebo? Olha só, uma vez um aluno dormiu na sala de aula, ele estava numa prova de matemática, ele estava numa aula de matemática, ele dormiu na aula, ele somente acordou quando o sino despertou. Ele acordou e ele viu uma fórmula no quadro. Duas fórmulas ele viu de matemática. Ele pegou logo, copiou muito rápido aquelas fórmulas no quadro. Ele copiou. Todo mundo já tinha saído da aula. Ele copiou aquelas fórmulas, ele não entendia, ele estava meio apavorado. Acordou apavorado. Copiou aquela matéria do quadro. Quando ele foi para casa, isso era uma sexta-feira, no sábado e domingo ele ficou tentando resolver esses problemas de matemática. E olha que incrível, uma das fórmulas ele conseguiu resolver. Na segunda-feira ele apresentou ao professor de matemática e o professor ficou apavorado. O professor ficou muito apavorado, ele disse: como você conseguiu resolver essa solução de matemática? Aí ele falou: olha, professor, desculpa, eu tentei porque eu acabei adormecendo na aula, estava cansado e eu tentei resolver o fim de semana, passei sábado e domingo tentando resolver esses problemas. E o professor falou: meu aluno, essa fórmula de matemática que eu dei, essas duas fórmulas que eu coloquei no quadro, que uma você conseguiu responder e a outra você quase achou a solução, essas duas fórmulas eu coloquei no quadro para todos os alunos, porque essas duas fórmulas, na verdade, não tinha solução. Era só um exemplo de que tinha fórmulas que ainda não tinha solução e você descobriu uma fórmula. Isso é efeito placebo. Por não saber que era impossível de resolver aquela questão matemática, o aluno resolveu a questão matemática, porque ele não sabia que era impossível. Isso é efeito placebo. Ele despertou todos os recursos que ele tinha no fim de semana para descobrir a resposta daquela fórmula que não tinha solução até o momento. Isso é efeito placebo. Quando você acredita numa possibilidade, se torna de fato possível e você desperta os recursos internos que você já tem. Por isso que eu digo que o maior poder que nós todos temos disponíveis para nós é o poder da fé, é o poder de acreditar. Mas agora vai da propaganda que você acredita. Se é possível ou não possível. Se é impossível ou é possível. Em qual propaganda você tem acreditado? Se você assistir a live Efeito Placebo, tem outros exemplos lá que revelam esse poder mental que nós temos. E está disponível para nós. Vamos lá então. Esse foi sobre o efeito placebo, só um exemplo. Tem alguns pressupostos da PNL que é o que? Se alguém fez, todo mundo pode fazer.
e você já possui todos os recursos necessários dentro de você. Só para concluir o efeito placebo. A segunda live eu falei sobre crenças. Tudo que repetimos, ouvindo, vendo e sentindo, repetidas vezes, com impacto emocional, geram nossas crenças. Nossas crenças estão baseadas em tudo que repetimos constantemente. Nosso poder de acreditar está sobre a areia ou sobre a rocha. A areia são mentiras, por exemplo, a seu respeito. Talvez você não acredite ser possível porque sua crença de identidade está dizendo que você não é capaz de realizar algo. Crença é o quê? Se eu acredito, eu faço. Se eu não acredito, eu não faço. E tudo isso tem a ver, tudo que foi repetido visivelmente, auditivamente para nós e com impacto emocional gerou uma crença. Todo ambiente que a gente foi gerado, principalmente de 0 a 12 anos, gerou-se uma crença em nós. E a nossa base, nosso poder de acreditar está baseado nessas crenças. Que pode ser areia, que são mentiras, e pode ser verdade, que é uma rocha. E quando você acredita na verdade, a sua vida fica mais leve. Você consegue romper muitas barreiras que às vezes é só uma crença limitante. Vamos lá então. O computador parou aqui, mas está tudo bem. Nós vamos reiniciar ele. Então, nós falamos sobre crenças, ou seja, a moral das crenças é que as crenças geram nossos resultados. Depois, eu falei para você, não conte seus planos a ninguém. Olha só. Não conte seus planos a ninguém. Por quê? Lembra da história do José do Egito? Não sei se você já leu a Bíblia ou se você pretende ler. José contou seus sonhos para seus irmãos. Ele contou sobre o sonho que ele tinha tido. O sonho revelava que todos se curvavam diante dele e ele estava mais alto sobre todo mundo. Esse sonho revelou a fé que José tinha e a crença de José que era poderosa, que ele podia ser maior do que qualquer um da sua família. Era só um sonho que Deus tinha revelado para ele. O que os irmãos fizeram? Os irmãos dele odiaram ele, tiveram muita raiva, tiveram inveja, ódio, a ponto de jogar ele num poço, a ponto de vender ele para escravos. Ou seja, não conte seus planos para todo mundo. Tem gente, porque quando você conta seus planos, você revela a sua fé para as pessoas. Porém, o mundo está desacreditado. O mundo está desacreditado e você se torna uma pessoa insuportável. Você sabia disso? Quando você demonstra sua fé, você se torna uma pessoa insuportável. Por quê, Rodrigo? Quando você tem planos, quando você já tem um sonho, quando você quer atingir algo, isso já mostra que você está a um nível superior da maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem medo de escrever seus sonhos no papel. A maioria das pessoas tem medo de sonhar grande, justamente porque sua crença de identidade está ruim. Ela não sabe o poder que tem de acreditar, o poder da nossa mente. No efeito placebo você pode entender isso. E quando você tem sonho, quando você tem um plano, quando você até anota no papel, você já é uma pessoa diferenciada. E você revela o tamanho da sua fé. Só que o mundo está desacreditado. E as pessoas te acham insuportável, porque às vezes você conta seus sonhos, você fala sobre eles, e as pessoas não estão preparadas para ouvir. Jesus mesmo, quando fazia um milagre, o que ele fazia? Cuide para que ninguém saiba. Por que ele falava para as pessoas não contar do seu milagre? Porque ele sabia que a sugestão negativa podia fazer a pessoa perder o que tinha recebido. A sugestão negativa do mundo desacreditado poderia fazer ele perder a cura. Aquele que foi curado poderia perder essa cura, porque a sugestão negativa é muito forte. Então, essa foi algumas coisas que eu falei sobre a live. Não conte para ninguém. O próprio Jesus Cristo já sabia. Não conte a ninguém porque o mundo está desacreditado, meu filho. Vai vir muita sugestão negativa. E a nossa carne, o nosso corpo físico, ele tende para não acreditar. Ele tende para acreditar somente no que vê
e não no que não vê. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Só vou iniciar um note que ele deu pau. E a nossa carne tende para maldade, isso é normal, tende para não acreditar, tende para não sonhar, tende para ser algo preguiçoso, se alimentar mal, prazeres imediatos. A nossa carne, ela tende para isso. A nossa carne tende para quê? Para escassez. A nossa carne tende para escassez. Então é importante você não contar seus planos para qualquer um. Tem pessoas que você vai contar seus planos, essas pessoas vão te motivar e vão botar lenha na sua fogueira. A essas pessoas, conte seus sonhos. Aquele que pôr lenha na fogueira dos seus sonhos, este sim você pode contar os seus planos, porque eles vão te ajudar a realizar. E juntos vocês criam um mastermind, que mais à frente, nas outras lives, eu vou falar para vocês. Tá bom? Olha que legal isso. Então, nós falamos sobre você não contar seus planos. Nós falamos também agora, nessas últimas lives aí, sobre a expansão da mente. Como é que você expande a sua mente? Como está escrito? Tem uma frase, tem Albert Einstein e um outro cara que falou também. Todo ser humano que recebe uma nova ideia, a sua mente nunca mais volta ao tamanho original. Todo ser humano que recebe uma nova ideia, aceita uma nova ideia, a sua mente, ela nunca mais volta ao tamanho original. Por quê? O conhecimento, ele é expansivo. Ele abre novas sinapses neurais. Se você ver a live das crenças, você vai ver sobre as sinapses neurais. E nós temos bilhões dessas sinapses neurais. São ramificações que é onde é gerada nossas crenças. São conexões de neurônio com neurônio que geram nossas crenças. E nós temos bilhões disso. A nossa mente nunca para de aprender. Olha que legal isso. A nossa mente nunca para de aprender. Isso é muito interessante. A nossa mente nunca para de aprender. A expansão da mente consiste em o quê? Todas as experiências limitadas que você tem, que você teve, significa que as referências que você tem experiências limitadas, ou seja, seu círculo de amizades, o ambiente em que você foi gerado, o ambiente que você convive. Você tem experiências limitadas justamente porque as suas referências são limitadas. Então, como é que eu faço para expandir a minha mente para ter uma nova ideia? Conhecimento, você pode adquirir em livros, filmes, vídeos e expandir suas referências. Começar a modelar pessoas, que é outro pressuposto da PNL, que é a modelagem de pessoas. Pessoas que estão em outro nível. Pessoas que estão em outro nível. E automaticamente você começa a atrair pessoas sempre a um nível superior a você. Você começa a atrair esse tipo de pessoa para você. E as demais começam a se afastar automaticamente, porque semelhante atrai semelhante. Então, para expandir a sua mente, que foi uma das lives que eu fiz, aumentar os seus níveis de referências. Pegar referências que não são limitadas, que têm um nível superior a você. Toda experiência que você tem limitada é porque suas referências são limitadas. As pessoas que você convive são pessoas limitadas. Então, você automaticamente acaba tendo um resultado muito parecido. Então, modelagem é muito importante. Thomas Edison disse assim, se todos fizéssemos as coisas que somos capazes, literalmente nós ia se surpreender, nós ia se espantar com nós mesmos. Faz sentido para você? Então pega essa, tá aí. A live número 21 eu falei sobre descansar e não desistir. Tem momentos que a gente dá muita pressão, que é como uma flecha. Você dá uma tensão na corda e solta a flecha. Quando solta a corda ali, ela relaxa. Então tem momentos que você dá pressão na sua vida para adquirir um novo conhecimento. Geralmente você precisa dar pressão, porque você vai ter que vencer a preguiça, você vai ter que vencer você mesmo, você vai ter que vencer todo aquele conhecimento antigo, aquele hábito. Isso dá pressão, isso cansa. Hoje eu acordei assim, queria me auto-sabotar, mas assim, o que eu tô fazendo? Por que ajudar as pessoas? Vou ficar dormindo. É cansativo. Mas por quê? Eu tô dando pressão porque
essa metodologia realmente ajuda as pessoas. Essa metodologia pode libertar as pessoas a desviar do caminho da depressão, a evitar. Então, tem momentos que você vai ter que descansar. Você não precisa desistir dos seus sonhos, você só tem que descansar, relaxar. Quando você relaxa, quando você faz uma meditação, quando você pratica gratidão, você desconecta com esse mundo acelerado. O mundo está muito acelerado, as pessoas não estão descansando. Por que o nível e o número de depressão está subindo? Justamente porque as pessoas não estão desacelerando. Tem momentos que tem que descansar, relaxar, desfrutar. Descansar é desfrutar. Você dá uma pressão no trabalho, depois desfruta de tudo isso. Agora as pessoas só querem trabalhar. Pressão, 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 pressão e não desfrutam. Quando o peso está na mente, o corpo adoece. O corpo é muito forte, ele é resistente, eu falei sobre isso. O corpo é muito forte, muito resistente, mas quando o peso está na mente, ele adoece. Tá bom? Descansa, não desiste, descansa. Às vezes o momento é de descansar. Se desconecta desse mundo, não usa mais celular, faz um jejum de celular, jejum de TV, jejum de notícia ruim, que é informação desnecessária, é informação inútil. E descansa, relaxa. Antes que eu esqueça, para você expandir a sua mente, você vai ter que começar a estudar o que é útil para você, o que faz sentido. Muitas pessoas entram na faculdade e só se preocupam com a prova justamente porque não faz sentido para eles estudar aquilo. Quando o cérebro entende que não faz sentido, ele faz de tudo para não aprender. Agora, quando a coisa faz sentido para a sua vida, que realmente transforma a sua vida, você vai ter prazer de expandir a sua mente, de receber uma nova ideia. Tá bom? Vamos lá então. Às vezes é preciso só respirar e perceber a vida. Você já parou para olhar as flores do campo? Você já parou para ver a natureza? Ela sempre está em movimento, mas é relaxante você olhar e parar, ver a natureza, perceber, sentir o cheiro da natureza. Se você tem um lugar que você possa entrar no meio da natureza, faça isso. Isso vai te ajudar a relaxar. Para se desconectar um pouco desse mundo. Esse mundo está muito agitado, muito agitado. E as pessoas não estão freando a sua mente. Se você acelerar um motor por 24 horas, ele funde as peças. Leia o livro Ansiedade, que é do Augusto Cury. Ele fala sobre isso. Se você acelerar um motor por mais de 24 horas, ele começa a fundir as peças. Nossa mente é a mesma coisa. Como é que eu faço isso para desacelerar minha mente? Descansar, relaxar, meditar. Tem várias meditações gratuitas na internet. Faça isso. Medite. Se desconecte da pressão externa. A live número 22 eu falei, você não vai afundar, o seu navio não vai afundar. O que afunda o navio não é a água externa, não é a pressão externa da água, do mar, mas é quando a água se infiltra para dentro. E como é que a água se infiltra para dentro de nós? Quando a gente não descansa, quando a gente não relaxa, quando a gente se importa com a opinião alheia, quando a gente não está cuidando da nossa vida, da nossa saúde. Então a água começa a se filtrar para dentro. Quando a pressão externa começa a se filtrar para dentro, afunda o navio. Essa live que eu falei porque você não vai afundar é para você me ouvir, me acompanha aí. Às vezes você precisa desabafar, às vezes precisa falar com alguém, eu vou estar aí. Eu vou ser o seu amigo durante todo o ano aqui. Eu vou estar todo dia 6 e 7 te trazendo material, te trazendo conteúdo, justamente para te ajudar. Às vezes a gente tem que desabafar. Quando a gente desabafa com alguém nossos problemas, o que acontece? Você está tirando a água de dentro do navio para fora, então ele não vai afundar. O que afunda o navio é só a água que vai para dentro do navio. Se não, se você começar a criar um casco forte de inteligência emocional, você começa a navegar sobre a vida, você começa de fato a navegar sobre a vida. Outra coisa que faz afundar um navio grande, você é um navio grande, você não é um barquinho. O que faz afundar um navio é quando você quer andar na beira. Quando você quer andar na beira do mar, o que acontece? Tem muita pedrinha pequena, muita gente te incomodando, dizendo que não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Para que estudar inteligência emocional? Para que se desenvolver? Você vai estar jogando seu dinheiro fora. Essas pedrinhas começam a riscar o casco do navio até furar. Aí a água entra. Tem um momento da sua vida que você vai ter que precisar de conhecimento. Conhecimento que não tem para conseguir novos resultados. Você vai ter que navegar em alto mar. É a tempestade que faz bons marinheiros. Na tempestade você vai começar a criar um casco mais forte do seu navio. Quando vem os desafios que são os icebergs, você vai conseguir desviar dele. E você não vai bater igual o Titanic e afundar. Então essa foi a live número 22.
Aí eu coloquei como insight dessa live, eu coloquei: os problemas da vida se tornarão apenas desafios para aqueles que aprenderem, que aprenderem a dar um novo significado nos acontecimentos. Olha só, os problemas da vida se tornarão apenas desafios para aqueles que aprenderem a dar um novo significado aos acontecimentos. Ou seja, às vezes você generaliza suas experiências. Uma pessoa rompe um namoro e diz que agora não quer mais amar, que vai desistir de tudo. Olha só, generalização. Naquele momento ela está sentindo dor. Mas toda palavra que você usa para dar um significado às suas experiências se tornam suas experiências. Mude o significado. Por exemplo, em vez de você acabou tudo, você diz: bom, talvez agora foi um livramento, talvez agora eu possa achar alguém melhor para mim. Olha só, você mudou o significado da situação. Você optou em não sofrer. Você optou em achar uma nova alternativa para a sua vida. Isso é dar significado aos acontecimentos. Bateu o carro. Tem gente que já sai estressado do carro, já querendo bater, tocar o terror. Mas se você pensar, só bate um carro quem tem um carro. Você até agradece: eu tenho um carro para ser batido. Tem gente que está no ônibus que não vai ter essa oportunidade. Então tem várias maneiras de dar um significado às experiências. Isso faz seu navio não afundar. Então amanhã, estava pensando em falar em autossabotagem. É normal. Enquanto você está rompendo alguns hábitos, você entra em autossabotagem. É normal, gente. Você quer romper, você quer ter uma nova vida, um novo 2021. Quando você adquire um novo conhecimento, é praticamente comum seu cérebro te puxar para trás, te segurar e começar a causar autossabotagem. Vou falar sobre isso amanhã, tá bom? Fiquem comigo esse ano, que vocês vão achar uma rota alternativa que não leva à depressão. Uma rota alternativa que é leve e boa de se viver. Tá bom, gente? Então esse foi o resumo da semana. Espero ter ajudado vocês. Que a gente possa se ver ao longo do ano aí. E que eu possa te ajudar de alguma forma. Se fizer sentido para você, curta, compartilha com alguém. Porque você não está sozinho. Juntos nós somos muito mais fortes. Tem uma frase que eu sempre digo: sozinho você constrói apenas um muro. Mas juntos a gente pode construir uma muralha. Até mais.